Oi, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma entrevista do canal Educaberj. Hoje a gente vai falar sobre o Visual, um tema que tem sido tão discutido, que a gente, inclusive, já tem um vídeo no canal, então a gente vai até deixar o link aqui embaixo, se você não viu ainda, dá uma conferida. E para falar sobre esse tema tão bacana, tão em voga, nós convidamos o doutor Antônio Machado. Ele é procurador federal, pós-graduado em Direito do Entretenimento e Mídias Digitais pela Escola de Advocacia Geral da União, formado em Direito pela UERJ e em Comunicação Social pela UF, autor dos livros Direitos Autorais, Questões Contemporâneas, Direitos Difusos e Liberdade de Expressão, e tem participação nos livros Legal Design e Visual Law no Poder Público, Processo e Tecnologia. Ele é vencedor do 5º Prêmio AJUF na categoria Boas Práticas para a Eficiência da Justiça Federal. Então, eu acho que ninguém melhor para conversar com a gente sobre esse tema. Tudo bom, doutor Antônio? Tudo bem, boa tarde a todos. Bem, a primeira pergunta que a gente quer fazer para o senhor é como a adoção de elementos visuais pode aumentar a compreensão e a acessibilidade das informações legais para o público em geral? Então, a questão da utilização do visual law, da apresentação visual, ela é importante porque ela afeta significativamente o entendimento e a acessibilidade do conteúdo. O visual law ele trabalha muito com a empatia. Então, se você procura termo visual law em um site desse de busca qualquer, você vai ver que existe essa preocupação com a entrega da informação a um usuário que é leigo, geralmente envolvendo algum tipo de documento que ele já teve algum contato anterior, então um contrato, uma política de privacidade e tal, só que ele traz essas informações de uma maneira mais atrativa, mais objetiva, mais direta. Então, quando eu comecei a estudar esse tema, era até comum você ver um contrato específico que trazia uma primeira página com as questões mais relevantes daquele contrato, né? Um contrato geralmente ele tem várias páginas e aí a primeira página desse contrato utilizando o Visual Law ele já trazia questões de pagamento, questões do prazo, questões de inadimplemento e tal, tudo já na primeira página de uma forma mais simples para o usuário leigo se situar em relação àquilo que ele estava assinando. E aí tem um livro de Visual Law que é brasileiro, né, que fala sobre... Tem vários artigos nesse livro, e ele fala sobre... o artigo é do Murilo Rengis Centeno, que ele fala sobre a questão do impacto dos recursos visuais no âmbito jurídico, que ele fala desse cultivo de um acesso à justiça substancial, né, porque essa questão da empatia, essa questão do acesso à justiça é uma das questões principais do Visual Law, de você tentar trazer esse acesso à justiça de uma forma mais clara, mais objetiva. Então, essa questão da democracia do conhecimento, você trazer informações sobre obrigações e prerrogativas de uma maneira muito mais clara e de fácil compreensão para o leigo que está acessando aquele documento, aquele contrato, aquela norma jurídica, né? Sim, e quais são os principais desafios e considerações ao utilizar técnicas de Visual Law na comunicação jurídica? A gente tem que pensar que o Visual Law ele só deve ser utilizado se ele ajudar no caso concreto. Se ele não agregar, se ele não for trazer alguma inovação ou trazer algum tipo de vantagem, digamos assim, para aquele processo ou para, né, para aquela peça que você apresentar, eu acho que é melhor utilizar a petição comum. Uma petição, às vezes, é uma petição simples, de uma página. Você não precisa, às vezes, utilizar um Visual Law para uma petição de abstenção de provas. Não tem mais provas a produzir. Ou então uma petição muito extensa que você não consiga diminuir ou condensar aquelas informações, talvez seja melhor você pensar na petição tradicional. Isso é importante para se evitar a banalização ou a infantilização da peça. Por quê? Já tem vários artigos, várias informações que a gente encontra na internet em que os magistrados falam que é importante que a peça ela tenha alguns elementos, mas que ela não seja carregada desses elementos. Então, quando você traz um elemento visual, utilizando Visual Law, você não quer que esses elementos atrapalhem a sua tese, que atrapalhem a sua peça. E isso pode evitar um constrangimento, algum tipo de situação ali em que a peça seja vista com algum tipo de restrição pela outra parte ou pelo magistrado, né? Então, assim, se você utilizar o Visual Law com o objetivo de ter só um fim estético, que não tenha funcionalidade para o processo, isso pode prejudicar a peça, a tese que está sendo ali defendida.
Então, por exemplo, é se evitar a utilização de fotos que não tenham nada a ver com o processo, só para chamar atenção. Isso pode causar um efeito negativo. Não utilizar GIFs ou memes e tal, que não tenham uma função ali na narrativa do caso, né? Então, assim, questões que tenham um fim para embelezar a peça, isso é interessante que ela seja deixada de lado, né? E uma outra orientação também que a gente recebeu quando a gente foi estudar o assunto é que a gente não utilizasse vários recursos em uma peça só, para aquela peça não ficar carregada. Tem até notícias que foram veiculadas nesses sites, né, de notícias jurídicas, em que o advogado fez uma peça e o juiz mandou que ele emendasse essa petição, porque o documento estava muito carregado e com uma difícil leitura e compreensão. Então, a gente quer evitar que isso aconteça, né? Que a peça chegue para o magistrado ou para a autoridade administrativa e que ela seja difícil de ser lida, né? Então, a gente tem que observar se essa peça realmente precisa dos recursos de visual law que eventualmente estão sendo utilizadas nela e se esses recursos eles estão sendo utilizados em uma quantidade ali que seja razoável para a compreensão do caso, né? E de que forma a visualização de dados e informações pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas dentro do campo do direito? Eu vou me focar mais nos casos envolvendo o visual law, né? Porque são os quais eu tive mais contato. Essa questão da juridimetria, ela é um assunto que é muito extenso, então tem um campo específico para isso, e aí eu acho que é mais interessante eu trazer, porque eu estudei, porque eu aprendi, para a minha experiência profissional assim, e acadêmica. Então, quando a gente utilizou o visual law, a gente trouxe uma apresentação de temas por vídeos, especialmente para vídeos em casos de contencioso de massa, em que às vezes você não tem tempo ou recursos tecnológicos ou recursos humanos mesmo, né? Você não tem às vezes uma equipe muito grande para alcançar diversos magistrados. Então, a utilização desses vídeos, eles tinham uma função estratégica nesse intuito de você às vezes tentar alcançar vários magistrados de uma vez em um tempo muito curto, né? Às vezes é uma tese que ela é apresentada e ela se torna muito popular muito rapidamente. Às vezes essa questão pipoca em vários tribunais. Então, é importante que, se não houver, por exemplo, recursos e profissionais suficientes para despachar com magistrados ou fazer um trabalho mais aprofundado, um vídeo ele pode suprir eventualmente essa necessidade. Outras formas de visualização de dados e de informações é você apresentar manifestações técnicas também em vídeos, porque isso aprofunda o tema que está sendo tratado na petição, e uma coisa é essa explicação sair da boca de um advogado e outra é ela vir com uma profundidade técnica de uma pessoa especialista no assunto, um engenheiro, um estatístico, um biólogo, alguma informação que possa ser mais aprofundada naquele vídeo que você está apresentando. Outras formas de visualização de dados que foram utilizadas é apresentar dados, infográficos, essa linha do tempo, por exemplo, você pode utilizar em processos envolvendo prescrição, né, que você apresenta uma linha do tempo mostrando os marcos temporais no processo administrativo, ou, por exemplo, para você mostrar sucessões normativas ou legislativas sobre o caso. Então, a lei passou a viger a partir do dia tal, a partir do dia tal ela se aplica para os casos X, Y, Z. Então, esse tipo de visualização de marcos temporais ou de normas, ela sendo mostrada de uma forma visual, ela facilita a compreensão do magistrado e da outra parte, né? Essa utilização de gráficos, né, ela pode apresentar, por exemplo, na sua peça, uma tendência da jurisprudência administrativa ou judicial de um determinado assunto, e isso pode ser apresentado tanto para um cliente quanto para outra parte ou para o magistrado, para mostrar que aquele caso que está sendo apresentado, ou ele se assemelha aos outros casos que foram deferidos, né, que foram favoráveis e tal, à tese que está sendo apresentada, ou então que eles destoam dessa tendência. Então, isso pode ser utilizado por ambas as partes aí para mostrar a similaridade ou a distância que esse caso tem em relação a outros que foram deferidos ou indeferidos. E uma das formas que a gente utilizou para conseguir essa obtenção de dados foi, por exemplo, postar determinados vídeos em sites que consigam angariar esses dados de uma maneira fácil, por exemplo, o YouTube. Então, lá no YouTube, você pode obter vários dados para avaliar a elaboração de outros vídeos, como, por exemplo, o tempo de retenção. Então, quanto tempo médio um usuário vê aquele seu vídeo, né, para você não fazer um vídeo extenso demais ou um vídeo curto demais. Que tipo de dispositivo aquele vídeo foi mais acessado. Então, por exemplo, se o vídeo foi mais acessado pelo celular, você vai fazer um vídeo com legenda
legendas maiores para facilitar a visualização. E isso tudo aprimora a defesa da parte interessada, porque você está fazendo um material que está mais voltado para aquilo que está sendo apresentado, considerando as informações anteriores, né? Então, essa visualização de dados e de informações, ele pode ajudar nessa junção de análise desses dados com o Visual Law, a forma como a ferramenta que você vai escolher vai ser melhor utilizada. Bem, e como a gente está todo dia, aparece uma tecnologia nova, a gente hoje tem tanta coisa aí transbordando, né? E como que essas novas tecnologias podem ser integradas ao Visual Law para aprimorar a prática jurídica e a comunicação com as partes interessadas? Acho que você já começou a responder na Sim. última pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar nessas tecnologias com o intuito de facilitar o entendimento, né? Facilitar o acesso ao conteúdo, né? Então, eu acho que, além do que eu já disse, né, você pode usar, por exemplo, a inteligência artificial para redigir aí documentos com explicações em linguagem simples. Você pode utilizar também a inteligência artificial para condensar determinados documentos que são muito grandes, para trazer o foco mais nas informações que são mais importantes, né? Às vezes, um texto jurídico enorme, ele pode ser condensado justamente para você extrair dali as questões que são mais relevantes. Às vezes, a gente se perde nessa questão de apresentar tudo para um leigo, por exemplo. Então, o Visual Law trabalha muito com essa questão da hierarquia da informação, né? Então, o que é mais importante ser apresentado? Com essa questão da hierarquia visual, né? O que precisa ser apresentado primeiro e tal. E, considerando o que eu apresentei antes, né? Dessa questão de vídeo, às vezes você trabalha num escritório que ele não tem ou recursos ou não tem tempo para contratar profissionais para fazer vídeos ou imagens para ilustrar alguma questão que seja relevante para o caso, e a inteligência artificial ela pode ajudar nisso. Por exemplo, criar algum tipo de vídeo para ilustrar um acidente de trânsito. Além disso, tem várias ferramentas aí de inteligência artificial que fazem pesquisa de jurisprudência, pesquisa de normas, que também podem facilitar o trabalho do advogado, fazer relatório para acompanhar o desempenho, né, identificar áreas que podem ser melhoradas, né, com utilização de ferramentas tanto humanas quanto ferramentas digitais, né? E essa questão de você também poder gerenciar determinados casos, você automatizar alguns documentos, fazer o controle do tempo, né, para ver quanto tempo é gasto em determinadas atividades, e também, no caso de escritório de advocacia, você utilizar aquilo para fazer a cobrança e utilizar como comunicação com o cliente. Isso também pode ser facilitado pela inteligência artificial. Bem, doutora Tânia, acho que foi bem esclarecedor. O senhor tem mais algum comentário, algum recado que o senhor queira dar para os seus colegas, para quem está estudando direito, enfim? Eu acho que é uma área que é muito interessante, que ela é nova e ela teve um boom aí na época da pandemia, nesse contexto do home office e tal. Eu acho que ela facilita algumas atividades nossas que são cotidianas, essa questão de você poder despachar e tal. Isso facilita muito a nossa atividade. Então, acho que é interessante que ela seja utilizada com essa parcimônia para poder facilitar a nossa atividade, né, jurídica, que é corrida, que demanda e tal. Então, acho que é uma área que é interessante, que ainda está em desenvolvimento. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente coloca a Aberj sempre à sua disposição e até a próxima, então. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço.